Depois de muito tempo estudando, me esforçando, me dedicando, eu finalmente consegui a minha primeira vaga como programador júnior. Mas infelizmente não era exatamente o que eu esperava. Eu vou falar tudo sobre a vaga, salário, benefícios, carga horária, mas antes eu vou falar para vocês o caminho que eu percorri para poder chegar até essa primeira oportunidade. Tudo começou em meados de 2021, quando eu despertei a minha curiosidade pela programação. Mas naquela época era só curiosidade mesmo. Eu não estudava de forma focada, disciplinada, eu estudava de qualquer jeito, de vez em quando. Eu também era casado e minha esposa, ela não aceitava, ela não me apoiava nos estudos, mas principalmente eu não era muito interessado em trabalhar com programação. Era só uma curiosidade mesmo, mas eu estava ali estudando e aprendendo alguma coisa. Até que no final daquele ano de 2021 eu acabei me separando e aí surgiram muitas mudanças, mudança de casa, mudança de rotina, mudança de vida. E com todas essas mudanças eu acabei parando de estudar programação. Eu voltei a estudar programação em meados de 2022 por causa de uma amiga. Inclusive eu posso até depois fazer um outro vídeo contando essa história. Mas quando eu voltei no meio de 2022, eu voltei completamente focado, completamente dedicado e disciplinado e estava muito focado em aprender programação para poder trabalhar com programação. Eu estudava por conta própria, mas para mim isso nunca foi problema porque eu sou autodidata. Então eu aprendia no YouTube, com cursos da Udemy, Stack Overflow, outros sites também que eu acabava encontrando no Google. Lembrando que eu não lembro se o ChatGPT já existia, mas ele não era muito bombado, então eu não usava ele para estudar. Então no começo de 2023 eu achava que estava preparado e fui começar a procurar minhas primeiras vagas, começar a me candidatar para as minhas primeiras vagas. Foi aí que eu quebrei a cara e vi que as empresas estavam pedindo muita coisa. Eu era muito bom em HTML, CSS e JavaScript, mas só, porque eu tinha boas noções de SQL, noções básicas de SQL, também um pouquinho de back-end, mas eu era bom mesmo na trinca do front-end, que é HTML, CSS e JavaScript. E eu achava que já era suficiente para conseguir uma vaga e quebrei a cara, né? As vagas elas pedem 1 milhão de coisas, até mesmo para vaga júnior. E quando eu estava procurando essas vagas aí, eu vi que muitas pediam ensino superior, tanto completo quanto cursando. E também tinha muita vaga para estágio. Então foi aí que eu decidi que eu ia fazer faculdade. Então, em meados de 2023, eu comecei com a faculdade de ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e eu fiquei completamente focado em estudar. Parei de me candidatar para as vagas, eu vi que não ia dar em nada. Comecei a estudar muito, baseado no que as empresas estavam pedindo. E eu estudava tanto pela faculdade quanto por conta própria, YouTube, Udemy. E aí nessa época eu já usava também o ChatGPT. Então eu passei a segunda metade do ano de 2023 estudando e o ano de 2024 também inteirinho só estudando. Eu estudava todos os dias, de domingo a domingo, 1 ou 2 horas por dia, às vezes até mais. Às vezes eu me empolgava, 3, 4, 5 horas estudando. Eu estudava muito mesmo. Eu me aprofundei em TypeScript, React, Next, estava pegando também já React Native, sem falar em outras tecnologias, tipo Redux. Enfim, eu estava estudando muita coisa mesmo. Então, no começo de 2025, eu novamente comecei a procurar vagas. Comecei a me candidatar para vagas, me sentia preparado. Eu achava que era o momento. Então, eu me candidatava para um monte de vagas. Vagas no LinkedIn, no Google, vagas para estágio, vagas para Dev Júnior. Eu estava me candidatando para um monte de vaga e não estava conseguindo nada. Isso porque estava sempre atualizando o meu LinkedIn, o meu portfólio. Eu tinha criado um portfólio, também estava com vários projetos. Inclusive vou deixar os links aí na descrição do vídeo, vou deixar os links do meu portfólio, do meu LinkedIn. O meu GitHub também estava bem bonito, bem completinho, estava jogando muito projeto lá no GitHub também. E mesmo assim eu não estava conseguindo sequer uma entrevista. Eu cheguei a fazer alguns testes, mas de entrevista com um ser humano
eu nunca tinha feito. Até que em meados de 2025, desse ano aqui mesmo, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que eu tinha uma entrevista para fazer de um estágio. Eu não fazia a menor ideia de que empresa que era, em que momento que eu tinha me candidatado para aquela vaga. Eu não sabia se era para React ou se era para alguma outra linguagem. Não lembrava de nada, porque eu me candidatava para muita vaga mesmo. Todos os dias eu me candidatava. Eu separava ali todo dia. Depois que eu terminava de estudar, eu ficava ali de 15 a 30 minutos me candidatando para algumas vagas. Então eu recebi essa mensagem e eu fiz a entrevista para o estágio. A proposta que fizeram era a seguinte: o salário de R$ 1.200 e o vale alimentação de R$ 150 presencial. Carga horária de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 5h30 da tarde, com 1h30 de almoço. Para mim, eu acho que para estágio tá ótimo. Eu cheguei a me candidatar a algumas vagas que estavam oferecendo R$ 800 para estágio. Então eu acho que para estágio está legal. O fato de ser presencial para estágio também é muito bom, porque você vai até o local, você conhece pessoas que são mais experientes que você e te ensina. É melhor você estar ali presencial mesmo. Então eu acho que para estágio tava legal essa vaga. Bom, acontece que a empresa ela é pequena, ela tem atualmente 2 desenvolvedores e 2 estagiários. Isso programadores, né? Eles têm outras funções, outros funcionários que fazem outras funções, mas programadores tem 2 e 2 programadores estagiários. Eu e uma outra menina que entrou uma semana antes de mim. E um desses programadores, que é inclusive o que fica com a gente, porque um deles é remoto e o outro é presencial. E esse que é presencial, ele vai sair da empresa, ele conseguiu numa outra empresa, vai ganhar mais, eu acho, enfim, remoto também. Então ele vai para essa outra empresa e está cumprindo aviso de 30 dias na empresa que eu estou agora. Então aí surgiu essa vaga. Não para substituir ele, porque ele é um cara que está em outro patamar, 4 anos de experiência como programador, programa bem pra caramba, ele tem a programação como hobby, então eu não estou ali para substituir ele. É uma vaga nova para quem quer uma primeira oportunidade como Dev Júnior, para alguém que quer aprender e evoluir junto com a empresa. E a vaga é a seguinte: salário de R$ 2.000, benefícios, vale alimentação de R$ 1.000, plano de saúde e plano odontológico. Lembrando que esses 2 últimos, o plano de saúde e o plano odontológico, é só depois de 3 meses, porque eu vou entrar e vou ter os 3 meses de experiência normal. Então nesses 3 primeiros meses é o salário de R$ 2.000 e o vale alimentação de R$ 1.000. A carga horária é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5h30 da tarde, com 1h30 de almoço também, e o regime é CLT 100% presencial. Lembrando que eu levo 1 hora para ir para o trabalho e 1 hora para voltar para casa, isso de carro, porque se fosse de ônibus seria tranquilamente mais de 2 horas. Então, essa é a proposta que eu recebi. Quando eu escutei ele falando R$ 2.000, a primeira coisa que veio na minha cabeça é não vou aceitar, porque eu trabalho como motorista de aplicativo. Se eu trabalhar focado e disciplinado, eu consigo tirar limpo mais de R$ 4.000 no mês. Então a primeira coisa que eu pensei é dizer não vou aceitar. Mas aí ele foi conversando, foi falando de benefícios, e quando a conversa terminou, eu falei para ele que eu ia pensar, que eu ia conversar com algumas pessoas. E quando eu saí da sala, eu tava 20% para dizer sim e 80% para dizer não. Daí eu conversei com algumas pessoas, e principalmente com o pessoal da faculdade que eu estou fazendo. Eles disseram para eu aceitar, porque realmente está muito difícil de conseguir a primeira vaga, eles estão encontrando muita dificuldade, e a maioria das empresas que está contratando agora Dev Júnior está pagando mais ou menos isso daí mesmo, então eles acham que eu tenho que pegar. E conversando com eles e conversando com outras pessoas também, agora eu estou 60% para dizer sim e 40% para dizer não. Eu ainda vou conversar com mais algumas pessoas e também vou conversar com o ChatGPT para ver o que ele vai falar, se eu devo ou não aceitar essa vaga. E eu quero aproveitar também e pedir para você deixar nos comentários o que você acha. É boa a oportunidade? Eu devo pegar essa vaga? Devo dizer sim e começar a trabalhar como Dev Júnior com um salário de R$ 2.000? O que vocês acham? Os benefícios são bons? Bom, eu tô na dúvida ainda e eu tenho que dar a resposta semana que vem ainda. Então eu tenho que pensar nessa resposta o quanto antes. E também, se você já trabalha na área, deixa aí também nos comentários como é que foi a sua primeira vaga, quanto que você recebeu,
Eu sei que a galera que pegou na época da pandemia, ali no auge da pandemia, pegou ganhando bem mais do que R$2.000, né? Mas quem tá começando agora tá encontrando dificuldade nesse primeiro salário, nessa primeira vaga aí. Mas deixa aí nos comentários como é que foi a sua experiência. E se você tá procurando, diz aí há quanto tempo você tá procurando, quais são as dificuldades que você tá encontrando. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar a minha jornada. Lembrando que se eu aceitar e eles me contratarem de fato, eu já vou ter cumprido um objetivo dos meus 4 objetivos quando eu iniciei esse canal. E um dos objetivos era ser Dev Júnior, me tornar Dev Júnior. Então, se eu conseguir essa vaga, um dos objetivos já vai estar alcançado. É claro que a gente vai fazer um upgrade nesse objetivo, que vai ser me tornar Dev Pleno. E aí vai alguns anos para frente, hein? Beleza, galera? É isso aí, tamo junto, tamo vivão, vamos viver. Fui!